O pastor Lucinho causou um fuzuê na internet com uma fala polêmica em relação a beijar a filha e por aí vai. Falar sobre isso é falar sobre como nós analisamos todas as coisas, é falar sobre a figura do pai, é falar sobre masculinidade. Não adianta vir com esse palpinho de não julgueis, porque vários seguidores meus ouvem uma coisa dessa e frequentam muitas vezes a igreja e perguntam, meu Deus, eu não sei se eu quero meu filho mais num lugar desse, eu estou em dúvida, certo? Tipo, fizeram essa pergunta para mim. Então, a gente precisa sim falar dessas coisas. Foi uma fala normal, infeliz, absurda? E qual é a figura do pai? O que é de fato a figura da masculinidade que vai proteger as nossas filhas para que elas possam fazer boas escolhas lá na frente? Porque o contexto era sobre isso, sobre proteger os nossos filhos, ter uma figura masculina ali, para que então as meninas, elas possam ter essa figura saudável ali de um homem e possam então lá na frente escolher bem o homem delas quando elas forem se casar. Então curta, comente, se inscreva. Vamos lá para mais um vídeo. Então, em primeiro lugar, vamos ver aqui, gente, olha aqui no G1, gente, aí eu não achei outro. Eu não achei o vídeo completo também. Já vou falar sobre isso também, sobre questão de contexto. Mas vamos lá. Deixa eu aumentar aqui para vocês e bora. Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela passava e eu falava assim, nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim, ela passava e eu falava assim, nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim, credo, pai, você já é da mamãe. Aí dava beijo nela. Um dia ela distraiu assim, eu dei um beijo na boca dela. Ela falou assim, que isso, pai? Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo, eu já beijei. Tá, vamos lá. O pessoal a partir daí já começou a fazer algumas acusações que eu achei exageradas, mas vamos ver o que a filha dele falou sobre o pai. Essa aqui é a filha dele. E viralizou um trecho da pregação em que as pessoas cortaram e fizeram simplesmente loucuras com o trecho. Meu pai estava pregando para homens junto com Davi, meu irmão, e ele diz a seguinte coisa. Ele fala, homens, a filha de vocês, com 12, 13 anos, querem namorar porque elas não têm uma figura paterna para cuidar delas, para elogiar, não tem uma boa figura paterna. E aí ele conta que ele sempre me elogiava, que ele sempre cuidava de mim, me abraçava, eu abraçava ele, eu podia confidenciar as minhas coisas, dos meus namoradinhos a ele, tudo isso. Eu poderia falar pra ele, eu tinha espaço, eu tinha liberdade com ele. E nisso, pegaram pra falar que meu pai abusava de mim, que ele beijou na minha boca de língua e todas essas coisas. Então eu tô passando aqui só pra falar pra vocês que é mentira, tá? Meu pai... O pessoal saiu falando que o cara eu não posso falar a palavra aqui, porque aí o YouTube é aquele cara que faz coisas feias com criança, né? É um exagero, o povo é maligno, eu sei disso. E essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Quando a gente vai analisar as coisas, por exemplo, se eu me atrasei em um compromisso, eu sou uma pessoa muito culpada. Se o fulano atrasa num compromisso, ele é bagunçado. Tentar fazer o que Jesus falou, olha, antes de tirar o cisco do olho do outro, tentar arrancar a trave. E saber disso, olha, ir para as coisas com o espírito correto, porque Jesus falou, com a medida que vocês julgarem os outros, eu vou julgar vocês. Então, se vocês são extremamente implacáveis com os outros, eu vou ser com você. Tendo dito isto, me parece aqui pelo contexto que a menina de modo algum sentiu alguma coisa negativa lá e gostou, tem um pai em muita autoestima, se casou, graças a Deus, bem. Então tem nada a ver isso aí, né? Falar que o cara é abusador de criança, pelo amor de Deus, né? Um exagero, um exagero. Ainda assim, eu acho que a fala foi desastrosa, já vou falar sobre isso. Então vamos lá. Meu pai nunca me beijou de língua, meu pai nunca fez nada comigo, absolutamente nada. Na verdade, ele sempre me deu um bom exemplo de uma figura paterna maravilhosa, porque eu sempre podia contar pra ele as minhas... Tá, vamos passar aqui pra fala dele aqui. Ela fala, eu não sei se ela já falou aqui, eu não prestei atenção, ela fala que o pai sim dava beijo de selinho nela. Vamos falar sobre isso já já. Mas vamos lá, vamos aqui, ó. O Lucinho gravou um vídeo. Lucinho escreve um texto bíblico que diz: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros, tudo é impuro. Eu estou passando aqui sobre o vídeo que saiu recentemente, onde eu estava pregando para homens e eu fiz um comentário a respeito da minha filha.
Aquele vídeo, haviam 1000 homens, era uma reunião de homens, e eu estava falando para eles da necessidade de levantar a autoestima dos filhos, que hoje têm sido muito atacados nessa área. E eu fiz um comentário brincalhão. Quem me conhece, meu estilo de pregação, sabe como é que eu sou. Eu brinco, eu faço uma pregação sempre leve, alegre, mas agora estão pegando e tirando do contexto. E o que eu quis dizer ali é que eu dei um beijo inocente, um beijo puro na minha filha, com o intuito de levantar a autoestima dela. E não foi nada além disso. Eu odeio com paixão tudo que tem a ver com pedofilia. Acho que criança não namora. E eu estou aqui gravando esse vídeo dentro de um avião. Eu passei o último dia pregando, mas eu entrei aqui no avião, no banheiro do avião, para gravar esse vídeo, para dizer para você que se você ficou entristecido com o que eu falei, eu te peço perdão, mas estão tirando do contexto o que eu falei ali. E a única coisa que eu quis dizer é que nós pais temos que amar. Tá, acho que já é basicamente isso mesmo. Basicamente isso aí. Então, a primeira coisa a se dizer é o seguinte. Mais uma vez, pelo relato da filha, o pai não é esse cara que maltrata a criança e faz aquelas coisas feias com criança, tá? Pelo relato ali, eu acredito nela. Enfim, acho que talvez ela seria... Enfim, mas acredito nela ali. Outra coisa, mais uma vez, com a medida que a gente analisar as coisas, Deus vai analisar a gente, vai julgar a gente. Esse papinho de não julgueis não cola. O homem espiritual julga todas as coisas, mas a Bíblia diz que a gente tem que julgar pela reta justiça. Em Mateus, Jesus disse não julgueis, e em João, não julguem pela aparência, mas pela reta justiça. Uma das coisas é, por exemplo, é ver sempre, na maioria das vezes, o contexto. Rapaz, uma vez me mandaram um vídeo de um pastor, só um trechinho, e aí eu fui ver o contexto maior. O trechinho, nossa, parecia muito ruim. No contexto maior, eu falei, poxa, a fala não foi muito feliz não, mas num contexto eu até entendia o que ele estava querendo dizer. Então, acho que a gente sempre tem que fazer esse exercício. Sempre, porque é terrível, 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 terrível. Agora, outras vezes já me mandaram uma fala infeliz, eu olhei o contexto e falei, nossa, é pior ainda. Essa aqui eu acho que nem com contexto tem jeito. Uma fala muito ruim, muito desastrosa, muito ruim mesmo. Eu não consegui achar o vídeo completo. Se alguém tiver, me manda. Eu decidi fazer porque eu achei muito ruim mesmo, sem ter todo um contexto. Acho que não tem explicação para um negócio daquele ali. Mas me manda o vídeo completo, eu me disponho a assistir, falar, nossa, parece que tinha... não era bem tudo aquilo, né? E é quando a gente vê o contexto todo, muitas vezes a gente até fala isso, poxa, não era tudo aquilo. Mas mesmo assim, gente, não dá. Não dá. Né? É um negócio muito absurdo. Acho que não foi uma fala infeliz. Foi uma fala catastrófica, é um absurdo. Um beijo na boca de criança, eu nem sei a idade ali, dependendo da idade, eu acho que ainda fica mais grave. E pelo jeito ali, você vê, não era um bebezinho, né? Não era um bebezinho, era uma menina já, porque pai, você é da mamãe, então pela idade já tinha bastante noção das coisas. Bastante noção. E o ruim é todo esse contexto desse vídeo aqui. Se eu te pego, ó, fala de dar um beijo na boca, porque depois avisa pro menino que foi ele que deu o primeiro beijo na boca dela. Aí fala, ai se eu te pego, ai que mulherão. Toda uma conotação sexual. Não foi uma fala infeliz, é um negócio nojento. Sabe, não tem contexto que dê jeito nisso. A gente tem que pensar nisso, meu Deus. O cara é muito conhecido, as pessoas muitas vezes são invejosas, torcem pro erro pra, sabe, já que eu não sou famoso, não tenho dinheiro como o cara, pelo menos eu vou me alegrar com a queda deles. Isso é maligno, isso é depravado, isso é do centro do capeta, do centro do inferno, do centro do coração do capeta. Mas, puxa, mesmo pensando em tudo isso, a fala é muito ruim. É muito ruim, mas nem de brincadeira, gente, falar com o nosso filho um negócio desse. Paulo, em Efésios 5, ele está falando sobre vários pecados, dentre eles pecados sexuais, e aí ele diz assim, olha, o que os ímpios fazem em oculto, vocês não devem nem mencionar, de tão vergonhoso que é. E tinha ali uma conotação sexual. No meu curso Sexualidade Cristã, que infelizmente vários temas ali eu não consigo falar aqui, mas falo lá no curso, eu falo sobre isso, a importância da linguagem pura. A linguagem pura e principalmente essa linguagem nessa conotação aí sexual. Então, para mim, é um negócio que não faz sentido nenhum. Agora, para mim, o que é mais triste mesmo é o seguinte, nós somos terríveis.
Nós somos terríveis, nós somos malignos, a gente às vezes se empolga, fala um monte de besteira, qualquer um de nós, mas a gente erra. Tenho certeza que o pastor Lucim não é abusador, tenho certeza, mas a fala foi muito ruim e nós somos terríveis, mas tem que ter um pedido correto de arrependimento, né, de perdão. Não pode ter isso. Como, por exemplo, eu vi várias pessoas que são da igreja dele e tal, dizendo, foi uma fala infeliz. Eu até entendo também, a filha, por exemplo, que é o quê? A filha vai falar de que jeito do pai? Eu entendo. Então, assim, sendo amigo, parente, eu acho que o melhor é nem falar nada. Vai massacrar o pai, um pastor, que é seu pastor? Não faz sentido. Então fica quieto, não fala nada. Não fala nada. Eu acho que, nesses casos, a única coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é vir a público e só falar, gente, eu fui profundamente, a minha fala foi horrível, foi desastrosa, eu peço perdão. Porque na fala dele, você vê como é que eu mostrei aqui pra vocês, ó. Olha aqui o que ele, aqui, ó. Olha o textinho que ele colocou. Para os puros, todas as coisas são puras. Ou seja, a culpa é nossa, não foi da fala dele. Então isso é que é ruim. Aí, na confissão dele, que não é confissão, ele fala, ó, se você se sentiu ofendido, me desculpe. Mas ele não fala, ó, eu fiz errado, por isso que eu ofendi. Então a gente erra, gente. Todos nós, a gente às vezes fala coisas assim, que, pelo amor de Deus, coisas absurdas, vergonhosas, entendeu? É terrível, a gente é difícil, eu sei disso. Mas, e todos nós estamos sujeitos a isso. Mas a gente tem que ser humilde e reconhecer. E eu sei, muitas vezes as pessoas distorcem o que a gente diz, levam para um lado pior. Aqui estão fazendo isso, estão levando para um lado pior, muito pior do que de fato é. Eu sei disso. Mas a gente tentar ser honesto e falar, poxa, aqui eu fui infeliz, essa fala foi muito ruim. Às vezes fica parecendo aquele artista que vai pedir desculpa, mas é um pedido de desculpa que não é desculpa, que o assessor disse para ele que ele tem que falar para acalmar a galera. Em Israel havia todo um ritual de arrependimento, pano de saco e cinza. Por quê? Porque a ideia de parecia um mendigo mesmo, cinza, ou seja, alguém que estava totalmente destruído. Essa era a figura de alguém que está ali, ó, não está de cabeça erguida. Não está ali. Não, ele está arrasado, arrebentado, não tem nada na mão para oferecer. Um mendigo, como um mendigo, só pedindo misericórdia, me dê um pão. Esse é o ritual, eu sei, é difícil, principalmente para alguém na posição dele. É difícil arrepender, é difícil pedir perdão. E para pastores, uma coisa você erra ali com a ssua mãe, você tem que pedir perdão apenas para sua mãe. Outra coisa é quando a gente erra, nós pastores, para todo mundo, é terrível. Muitas vezes aqui eu faço um vídeo e às vezes tem algum erro, nossa, dá uma vergonha, porque tanto de gente que vê, é terrível, a gente sente muita vergonha. Teve uma vez que eu gravei o vídeo e dei uma rotada assim, você acredita? E aí eu falei pro meu filho, não tem nada de erro, esqueci, pode soltar aí o vídeo. Nossa, que vergonha! É uma coisa você dar uma gafe dessa sozinho, ou duas pessoas viram, uma coisa todo mundo vê. É de uma vergonha e eu sei, é muito difícil, eu sei disso. Mas é o nosso fardo, né, ser pastor, a gente fala em público, muitas vezes erramos em público e temos que pedir perdão em público. E a filha dele falou, né, do contexto de que é sobre a figura do pai, ela falava que o pai dela estava falando sobre isso. A importância da figura masculina, a figura do homem em casa, tendo essa figura, como que a menina ela vai estar mais pronta para a vida adulta. E essa figura, a segurança de um homem em casa, de um pai firme em casa, dessa presença masculina em casa, vai dar segurança para ela e ela vai ter um referencial do que é um homem. Então ela não vai aceitar qualquer homem, porque ela vai ter o pai dela, um pai de verdade como referência. Agora, a gente tem hoje, por conta do feminismo, um movimento hoje de volta à masculinidade. O feminismo, em essência, é um movimento que odeia o macho. O feminismo quer o seguinte, quer gays. Ou então um homem emasculado, um homem frouxo. É isso que o feminismo quer. E foi isso que aconteceu. Os homens perderam a sua essência de ser homens de verdade. A sua masculinidade. Por conta disso, tem surgido, graças a Deus, movimentos explicando e falando, olha, tá errado, a gente tem que voltar a ser macho. O problema é que muitas vezes a gente pode acabar errando na dose. E aí saindo de um buraco e caindo em outro. E aí a gente sai do feminismo, que era o esgoto, e a gente pega a referência do bar.
A gente está pegando a referência de ser macho lá com base no bar, naqueles brutamontes que estão lá cachaçados, falam um monte de besteira. A gente tem que tentar resgatar essa masculinidade a partir da Escritura. O que a Bíblia diz sobre o que é ser macho? Por exemplo, um exemplo. Eu acredito que ser homem é ser provedor. É ser provedor. Então, na década de 50, você via a seguinte foto. O homem sentado, tem uma foto dessa que eu podia ter separado aqui. Uma foto, tá a família e a mulher servindo o homem ali, na mesa. A mesa. E ele sentadinho. As feministas pegam essa imagem e falam, tá vendo? Opressão feminina, opressão masculina. Não, mas essa é a maneira que a mulher está servindo o homem. Mas é a maneira que o homem serve a mulher? Levantando 5 horas da manhã, indo lá para a rede de esgoto, indo para trabalhos terríveis. Então, cada um serve a sua maneira. Então, a masculinidade tem a ver com isso. Não vejo nenhum problema em que a mulher sirva o marido ali à mesa. Porque o marido serviu a esposa na rede de esgoto, lá na construção civil, nos trabalhos terríveis. Cada um a seu modo. Mas, por exemplo, a mulher é dona de casa. Então, na minha casa, basicamente, é minha esposa que cuida da casa. Mas alguns falam que ser macho é o seguinte, eu sou macho. Aí joga, se não tem empregada, deixa os sapatos espalhados no meio da casa, a cueca dele ele larga lá, a toalha jogada em cima da cama e por aí vai. Não tem nada a ver. Ele vai lá e solta uns gases na frente da mulher. Não tem nada a ver, isso não tem a ver com ser macho. Isso tem a ver com ser mal educado, não tem nada a ver. Então, esse aí, eu estou só citando um exemplo aqui. Não estou nem dizendo que eles falaram isso, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que eu já vi isso em alguns lugares. Eu já vi, por exemplo, em eventos de masculinidade, os caras falando sobre sexualidade com linguagem jocoso. Porque isso é a linguagem do bar. Não é a linguagem cristã isso. Mas eles estão dizendo que isso é linguagem cristã. Isso é ser macho. Isso é ser macho. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então a gente precisa tentar olhar para a Escritura. A gente tem que sair do feminismo e abandonar o feminismo, mas não cair lá no bar. A gente tem que voltar para a Escritura e tentar achar a masculinidade aqui na Palavra de Deus. Então é isso, gente. Acho que essas coisas acontecem, qualquer pastor pode estar sujeito a falar besteira, cristãos também. Só acho que a maneira correta de falar, de resolver isso é pedir desculpa e pedir uma desculpa mesmo. Falei, gente, fui desastroso, me perdoem. E só isso, acabou. Tem que ficar falando muita coisa, não, é só isso. Fui muito infeliz, minha fala foi muito infeliz, muito desastrosa e acabou, bola pra frente. Ótimo. É isso, a gente erra, mas tem que pedir desculpa da maneira correta. O que vocês acham disso? Podem ficar à vontade para comentar aqui. A fala foi normal, infeliz ou desastrosa? Deus abençoe, até o próximo vídeo.